Pedi a palavra, senhor presidente, para fazer alguns registros. O primeiro deles como relator do orçamento. Sou relator do orçamento pela terceira vez na história desse Congresso. Mas sou relator do orçamento pela primeira vez quando há a mudança de período legislativo. Portanto, fui relator do orçamento do ano passado e o orçamento está sendo votado esse ano no novo período legislativo que abriga novos parlamentares que vieram a essa casa, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Somados, esses parlamentares chegam a quase 240 parlamentares. E entendi, senhor presidente, num debate com o presidente Eduardo Cunha e com o presidente Renan Calheiros, nós discutimos e os dois presidentes fizeram um apelo para que os novos parlamentares que ingressaram no Congresso pudessem ter reconhecido o seu direito de apontar recursos para os seus estados e municípios ainda este ano. Porque o que acontece na praxe é que o senador ou o deputado assume o mandato no ano e ele só vai fazer emenda para o ano seguinte. Portanto, tendo aí uma defasagem, uma distância de um ano de ação entre os outros parlamentares iguais a ele que atuam no Congresso. Nós construímos, então, uma solução técnica e hoje eu já anunciei à imprensa, com autorização do presidente Renan e do presidente Eduardo, que nós vamos atender, através de emenda minha de relator, com um adendo de plenário, a cada parlamentar que ingressou no Congresso Nacional, novos, portanto, isso não atinge deputado que virou senador, porque ele já tem a emenda de deputado. Isso não atinge senador que se reelegeu, porque ele já tem a emenda do ano passado. Mas atende a, por exemplo, o senador Elmano, que está aqui, né, que ingressa na casa. Atende o senador Raimundo Lira, que ingressa na casa. Atende o senador Dário, que ingressa novo na casa. Então, por emenda de relator, nós vamos atender com 10 milhões de reais, sendo 5 milhões para a área da saúde e 5 milhões para qualquer outra área, todos os 240 parlamentares que ingressaram nas duas casas nesse ano. Isso representa um remanejamento de recursos de 2 bilhões e 400 milhões, senador Flecha. Mas eu quero dizer aqui que nós não estamos criando mais um tostão de receita nova e, mais importante, não estamos tirando o direito daqueles parlamentares que não se reelegeram de terem cancelado as suas emendas. Não estamos cancelando nenhuma emenda de parlamentar que o ano passado era parlamentar e que apresentou legitimamente e dentro da legislação a sua emenda. Nós estamos agregando um novo valor, uma nova condição para dar aos senadores e deputados recém-eleitos, recém-empossados, a condição de chegar nas suas bases, nos seus estados, nos seus municípios e dizer: este ano vocês serão atendidos com recursos, porque o Congresso Nacional entendeu que nós somos iguais, nós somos parceiros e todos nós queremos o melhor para cada estado brasileiro e para o nosso Brasil. Então, eu pedi, estou falando com cada líder de bancada, que os líderes recolham dos membros de cada partido, dos novos, as emendas, as sugestões e encaminhem ao meu gabinete para que nós possamos fazer a emenda de relator ou as emendas de relator, porque serão mais de uma, vai depender da destinação de cada recurso, para atender a esses parlamentares, que será votado como adendo no plenário do Congresso Nacional. Portanto, se atende a cada parlamentar, se atende o meu senso de justiça, de entender que isso é válido para os nossos parlamentares, e a posição também clara do presidente Renan Calheiros e do presidente Eduardo Cunha, que a todo momento defenderam essa nova sistemática para beneficiar e atender aos parlamentares. Eu concedo a parte ao senador Flecha Ribeiro. Senador Jucá, o seu senso de justiça, eu pediria a Vossa Excelência que ele fosse mais largo.
mais abrangente. E eu pediria a Vossa Excelência, que tenho certeza que comunga do mesmo pensamento que a maioria dos senadores, ou a totalidade dos senadores, que Vossa Excelência colocasse no orçamento desse ano, de 2015, para o orçamento de 2015, a compensação dos estados pela Lei Candir, pela perda de receita da Lei Candir, para que não aconteça mais o que está acontecendo, o que aconteceu em 2014, que pela primeira vez, ao longo de 15 anos, o governo que está aí não editou a medida provisória para o fundo de exportação. Pior ainda, além de não ter editado, a informação que foi dada pelo governo aos secretários de Fazenda que compõem o CONFAZ é que talvez esses recursos seriam repassados no terceiro trimestre de 2015, o que deixou os estados, e com certeza o estado de Vossa Excelência, Roraima, numa situação de dificuldade de fechamento do seu orçamento de 2014. Só para o estado do Pará, senador Jucá, eram 250 milhões de reais que deixaram de ser transferidos em dezembro, que estavam no orçamento do estado para o ano de 2014. Então nós, no Congresso Nacional, nós temos que fazer valer exatamente aquilo que os parlamentares pretendem colocar à disposição dos seus estados. Então, Vossa Excelência terá competência de colocar no orçamento de tal forma que não seja necessária a medida provisória, já seja incluído no orçamento para que seja feita a liberação a tempo para os estados e municípios, porque parte disso também, 25% é repassado aos municípios. Senador Flecha Ribeiro, o assunto que Vossa Excelência está levantando, eu recebi uma comissão de secretários do CONFAZ e recebi um documento do CONFAZ tratando exatamente dessa questão, do percentual variável da equalização da diferença da Lei Candir, da lei histórica, para a realidade das exportações brasileiras. Quero dizer a Vossa Excelência que esse quadro, com esses valores, já estão no meu adendo e serão aprovados esse ano no orçamento para evitar que seja necessário a medida provisória distribuindo e atrasando o repasse para os estados brasileiros. O pleito de Vossa Excelência já está atendido em nome de todos os estados, porque é uma questão de justiça e nós temos que cumprir o compromisso que estipula a Lei Candir. Só para tirar uma dúvida, senador Jucá, Vossa Excelência está dizendo que recebeu dos secretários do CONFAZ a distribuição variável que equipara. Porque quando foi feita a Lei Candir, há um bilhão... Mas o ressarcimento é 100% das perdas? Não, é os 3 bilhões e 900 que nós botamos. Metade é distribuído pelo coeficiente histórico da Lei Candir, que refletia uma outra realidade de exportação brasileira, que prejudica o estado de Vossa Excelência, que prejudica o Mato Grosso, que prejudica Goiás. E agora, a outra metade é equalizada e é atualizada de acordo com a realidade das exportações do ano que fechou. Então, isso é que garante que estados que estavam perdendo recebam mais. Isso não constava, o recurso era genérico e dependia de uma medida provisória detalhando esse recurso. Isso que é necessário numa medida provisória não será mais necessário esse ano, porque eu estou colocando no texto e um quadro anexo detalhando cada recurso de cada estado para evitar esse atraso. E o valor de 5,9 bilhões? Não, dos 3 bilhões e 900. 1 bilhão e 950 de um jeito e 1 bilhão e 950 do outro. Não dá para aumentar? Não dá para aumentar. Porque esse valor está congelado há 9, 10 anos, né? Vossa Excelência poderia colocar pelo menos a correção desses 9 anos. Quando eu for presidente da República, a gente reajusta isso. Eu agora Vossa Excelência já está em campanha. Vossa Excelência já está em campanha porque está para o Brasil inteiro na televisão
na TV Senado e com Está isso resolvida essa vai questão. angariar. Já está resolvida na distribuição. E eu vou Atendido. pedir a Vossa Excelência, como presidente, que reponha a totalidade das perdas dos estados. Eu acho que na reforma tributária nós temos que criar um outro modelo que faça com que os estados exportadores não sejam prejudicados. O meu estado do Pará deixa de arrecadar 2 bilhões e meio de reais por ano. Vossa Excelência tem razão. Ouço com satisfação o senador Cameli. Senador Romero Jucá, quero parabenizar Vossa Excelência por essa belíssima iniciativa dos parlamentares novatos que estão chegando aqui no Congresso Nacional, os deputados federais e senadores da República, poder já indicar suas emendas individuais para os seus estados, seus municípios de origem, já no orçamento desse ano. Então, quem ganha com isso é o país, quem ganha com isso são todos os estados brasileiros. Então, quero me associar a Vossa Excelência, parabenizá-lo por essa belíssima ideia e iniciativa. Obrigado, senador. Presidente, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de falar uma questão que diz respeito ao meu estado de Roraima. Tive, alguns dias atrás, reunião com o ministro Eduardo Braga, de Minas e Energia, e definimos que o governo iria cobrar uma posição enérgica da FUNAI e do Ministério da Justiça sobre a questão da autorização para que a empresa do consórcio Eletronorte Alupar, que está para construir a linha de transmissão que liga Manaus a Boa Vista com a energia de Tucuruí, pudesse ingressar na área Vaimiri-Atroari, que é uma área indígena que faz fronteira com os estados do Amazonas e de Roraima. E relatei ao ministro Eduardo Braga as dificuldades que nós estávamos vivendo, inclusive da cobrança junto à FUNAI e ao Ministério da Justiça. Hoje, novamente... Senador Jucá, antes de encerrar o seu pronunciamento, gostaria de uma parte... Com o maior prazer, senador Raimundo Lira. Então, nós tínhamos cobrado do senador Eduardo Braga, nova reunião com o senador Eduardo Braga, fui informado que a FUNAI foi novamente cobrada. A FUNAI está encaminhando para o Ministério das Minas e Energia amanhã uma nova condicionante com 21 questões, mas que o senador Eduardo Braga se comprometeu a responder no prazo máximo de 10 dias e depois a FUNAI terá mais 10 dias para se manifestar. Portanto, com a nossa cobrança, e aqui eu quero agradecer ao ministro Edson Lobão, o anterior ministro das Minas e Energia, que foi quem colocou ao meu pedido, no plano plurianual de investimentos do Ministério das Minas e Energia, há 4 anos atrás, essa obra de interligação Tucuruí, Manaus, Boa Vista, porque nós estamos recebendo energia da Venezuela e a situação da Venezuela é gravíssima, infelizmente, e a qualquer momento nós podemos ter aí um blackout na Venezuela de transferência de energias para Roraima e, portanto, foi necessário construir urgentemente uma termoelétrica em Boa Vista, com 140 megawatts, que fica pronta daqui a 10 dias, mas é fundamental essa obra de interligação que terá o prazo de 1 ano e meio para ser concluída. Então, o ministro Eduardo Braga me comunicou das providências tomadas e me garantiu que vai ficar cobrando da FUNAI e ficar acompanhando de perto essa questão para que essa obra se inicie rapidamente com a colocação dos postes, com a estação rebaixadora no município de Rorainópolis, na Vila do Equador, para que a gente tenha condição de atender o estado de Roraima e a capital Boa Vista prontamente. Portanto, eu quero aqui agradecer ao ministro Edson Lobão, que iniciou esses procedimentos, e ao ministro Eduardo Braga, que hoje fez uma brilhante explanação para a bancada do PMDB sobre as providências que está tomando no setor energético brasileiro, e fica aqui a nossa expectativa e o nosso compromisso de ficar cobrando para ter efetivamente essas obras concluídas e a garantia não só de uma energia confiável, mas um sistema interligado, dando condição de abatimento, de subsídio para a taxa de iluminação, de subsídio para a taxa de irrigação, uma série de dispositivos que o povo de Roraima não tem hoje, porque é sistema isolado e que não pode ter esse tipo de benefício. Eu ouço com muita satisfação a parte do senador Raimundo Lira. Senador Romero Jucá, gostaria de me congratular com Vossa Excelência por essa decisão na condição de relator do orçamento, da Comissão de Orçamento. Eu já presidi essa comissão, a Comissão de Orçamento, a Comissão Mista,
e conheço a demanda não só dos parlamentares, mas sobretudo dos municípios, especialmente os municípios do Nordeste e do Norte brasileiro, que têm profunda necessidade de recursos para investir na saúde e na infraestrutura. Quero encerrar as minhas palavras reforçando a satisfação de ouvir de Vossa Excelência essa decisão que atenda os senadores que estão chegando nessa nova legislatura. Eu agradeço, senador Raimundo Lira. Senador Romero. Assim, eu concedo a parte ao senador. Eu só queria agradecer as palavras do senador Raimundo Lira e dizer que realmente é um reconhecimento da importância e da condição de cada parlamentar que ingressa aqui no Congresso Nacional. É um sinal de respeito, é um sinal de atenção e todos nós somos parceiros para trabalhar pelo Brasil. Eu agradeço a Vossa Excelência que, com sua experiência, né, com seu trânsito, com sua visão econômica, inclusive, com a experiência de já ter comandado diversas comissões na área econômica, vai dar, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição ao Estado da Paraíba. Eu ouço com satisfação a parte do senador Walter Pinheiro. Senador Romero, acho que duas coisas importantes que Vossa Excelência toca. Essa coisa do orçamento, que eu acho que é fundamental. A gente, inclusive, faz uma reparação. Eu acompanhei com Vossa Excelência no final do ano passado o esforço de Vossa Excelência, primeiro até para atender os parlamentares que estavam indo embora. E, portanto, o esforço da gente tentar votar na comissão que foi feita, é bom que, acho que Vossa Excelência fez o registro, mas eu não ouvi, eu não estava aqui no plenário, nós votamos na comissão no dia 22. Verdade. Portanto, na boca do Natal. Tá? E era exatamente com uma dupla intenção. Óbvio que era importante até para a sinalização para aquele momento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das perspectivas para superar crise, que é algo que se abate sobre o país, principalmente a partir do que está acontecendo no mundo. Então era importante isso, acho que o esforço de Vossa Excelência como relator nessa direção. E a outra era exatamente atender uma parcela expressiva. Quase 200 parlamentares deixaram o Congresso Nacional, e se não tivesse se processado dessa maneira, e aí não é o atendimento ao parlamentar, mas o atendimento, inclusive, aos estados e municípios, claro. Que num momento de crise, perder recursos, emendas de 200 parlamentares, significa você não injetar um volume expressivo de recursos, e todas elas têm município, não se aplica dinheiro no estado nem na União. O recurso termina chegando no município. Então, portanto, acho que é fundamental esse esforço agora de Vossa Excelência no sentido de também enxergar os parlamentares que não estavam aqui na casa e que, portanto, terão oportunidade em apresentar isso. O outro ponto, que é essa questão do setor elétrico, ou dessa área de energia no país. Vossa Excelência acompanhou aí também conosco a nossa batalha em relação ao setor eletrointensivo. A senadora ali está aqui não só solicitando a inclusão, como eu estou ligando ela, não na linha de alta tensão, porque senão, coitada, ela vai terminar virando churrasco, mas ligando todo o esforço que a senadora Lides também empreendeu nesse sentido. Mas o grande debate, senador Romero Jucá, é aquilo que nós começamos em 2011 nessa casa. A gente avisava, 2015 tinha um processo de renovação natural. Então era necessário enxergar isso. Então o clamor da Chesf, agora o clamor que Vossa Excelência faz para o norte do país, era exatamente por entender quais são as agonias que nós iríamos viver. Já naquele período se apontava essa questão da escassez de água. Portanto, todas as previsões da ANA, ou melhor, da ANAGUA, Agência Nacional de Água, que ANA é um nome bonito, não dá para chamar a agência de ANA, né? É o nome da minha mulher, então. Então, na realidade, assim, as previsões já apontavam que nós teríamos, inclusive, uma dificuldade nos próximos 5 anos. Portanto, algo para 2016, meu caro senador Davi Alcolumbre. Portanto, essa questão agora é uma questão, eu diria, mais do que urgente. Nós não avançamos muito, estamos com as termas funcionando na sua plenitude. Agora, em maio, por exemplo, tem uma leva dessas termas, meu caro Ataíde, que elas terão que parar para manutenção. Não vão parar. Porque se você parar, você tira uma quantidade de energia importante no sistema. Então, eu não sei como é que isso vai ser feito. Em novembro tem outra rodada de manutenção.
Então, portanto, esse é um negócio que precisa ser tratado com urgência, para ver quais são as alternativas, e nós precisamos acelerar o processo das fontes alternativas. É óbvio que solar mais de imediato. Por outro lado, solar não tem estrutura para cargas tão elevadas. Então você entra nesses conflitos, e creio que o senador Eduardo Braga, que acompanhou com a gente aqui de perto isso, tem a possibilidade, efetivamente, de apresentar um plano. Óbvio que eu até brinquei com ele outro dia, digo, rapaz, eles jogaram num curto-circuito, que não é fácil resolver isso da noite para o dia. Mas acho que ele tem habilidade e também vai precisar muito do apoio nosso para que a gente consiga sair do outro lado e dar respostas já imediatas, porque não tem investimento que consiga se consubstanciar sem esse principal fator, esse insumo decisivo, que é a questão da energia. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Valtimir, e sou testemunha do esforço de Vossa Excelência, da senadora Lídice, né, do senador Renan Calheiros, diversos senadores do Nordeste, senador Eunício Oliveira, né, senador Armando Monteiro, no trato da questão de buscar uma saída para o Nordeste. Eu, inclusive, fui relator da medida provisória 656 e coloquei na medida provisória 56 a solução dessa questão. Posteriormente, o governo vetou, dizendo que iria construir uma outra alternativa. Quero registrar que apresentei a mesma emenda nessas novas medidas provisórias que estão tramitando. Se o governo tiver outra saída, outra solução, que apresente a solução. Mas nós não podemos tirar de pauta essa discussão, que é fundamental. Assim como alerto também, outro setor importante para o Nordeste e que poderá ser alvo de problemas é o setor petroquímico, porque em fevereiro vence o acordo de NAFTA da Petrobras com as empresas petroquímicas. E nós temos aí que resolver essa questão, sob pena de pegar um setor também estratégico e ter esse setor em dificuldades. Então, nós temos aí vários desafios econômicos, estratégicos e logísticos pela frente, e nós temos que procurar saída para todas essas questões. Quero dizer que sou parceiro nessa luta do Nordeste, até porque sou um nortista, meu coração é roraimense e pernambucano. Então as brigas do Norte e do Nordeste são minhas brigas, são minhas disputas, são meus desafios. E eu quero ajudar realmente a equalizar, a solucionar essa questão que é fundamental para garantir empregos e para retomar a inclinação de crescimento para o país. Eram essas questões que eu gostaria de colocar, senhor presidente. Muito obrigado.